Com certeza você já ouviu falar do ChatGPT. E o que significa isso? E como pode ajudar ou não a fazer o seu TCC? Nesse vídeo nós vamos te mostrar o que é essa nova ferramenta e se você realmente deve usá-la ou não para fazer o seu trabalho acadêmico. A tecnologia, a informática, a internet sempre veio para revolucionar o nosso dia a dia, as nossas atividades e servir como uma ferramenta para que a gente consiga fazer as nossas atividades ali do dia a dia. Claro que na área acadêmica, quando se pensa em criar, em escrever, em fazer pesquisa, essa tecnologia também pode ser útil ou não. O ChatGPT ele foi lançado no final do ano passado, no final de 2022, e foi chegando a cada um no seu momento nos vários países do mundo. Chegou aqui no Brasil no início de 2023 e já causou um alvoroço em todas as áreas, na área do marketing, na área do direito e agora também na área da escrita, na área da elaboração do seu trabalho acadêmico, do seu TCC. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é uma inteligência artificial, é uma ferramenta que cria, que desenvolve, que gera informações a partir daquilo que você busca nele ou que você direciona para ele escrever. Ele busca essas informações na base de dados que o Google tem e que outras ferramentas também têm. O ChatGPT é uma ferramenta artificial, Nós temos várias outras inteligências artificiais que têm o mesmo padrão e que desenvolvem a mesma função de criar conteúdo a partir daquilo que é sugerido, que é escrito para que ela faça essa ação. Bom, e a questão que fica é: devo utilizar essa ferramenta para escrever meu TCC? Bom, antes de dar uma resposta assim, pronta para você, vamos aí analisar quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar o ChatGPT para escrever o seu trabalho acadêmico, Jennifer, o seu TCC. Posso te atrapalhar um momento? Antes da gente começar a falar propriamente dito, lembrar para quem está assistindo o nosso vídeo de se inscrever no nosso canal. É muito importante, esse processo de inscritos para que nosso canal consiga crescer. No último mês a gente conseguiu um volume maior de inscritos. Vamos continuar aqui a nossa saga para conseguir bater a nossa meta. E também para você se inscrever lá no Instagram, curtir, seguir o nosso canal lá no Instagram também, porque lá as notícias são mais rápidas, são mais diretas e também tem bastante informação legal. Aqui a gente gera conteúdo para você escrever o seu trabalho acadêmico também. Dada a mensagem, vamos aí voltar para o nosso vídeo. Então, qual é a primeira vantagem? A primeira vantagem é que o ChatGPT funciona como? Você coloca uma pergunta: quem descobriu o Brasil? Aí ele vai te dar uma resposta. Vai te dar lá: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, e vai te dar mais outros detalhes, Então, essa é a principal vantagem. Ele te entrega ali um parágrafo escrito sobre a pergunta que você fez, Então, qual é a outra? Então, essa é a primeira vantagem. Te entrega a informação lá, de bandeja. Você não precisa fazer pesquisa bibliográfica, não precisa ler um monte de texto. Essa é a vantagem. Qual é a segunda vantagem? Ele te dá uma informação completa, Por exemplo, se você perguntar quem descobriu o Brasil, ele não vai falar assim, Pedro Álvares Cabral, O sistema deles funciona para te dar uma informação mais detalhada. Então ele vai falar, foi Pedro Álvares Cabral, e vai te dar outros detalhes relacionados ali no caso, que foi a minha pergunta, de quem descobriu o Brasil. Vai te falar o ano, provavelmente, vai te contar como ele chegou, onde ele chegou, todos esses detalhes que seriam interessantes para alguém que está buscando essa informação. Bom, essas são as duas vantagens. Você tem ali uma resposta pronta para uma pergunta e essa resposta, geralmente, ela é uma resposta completa, incluindo outros detalhes que estão relacionados ali àquele assunto. Mas a gente tem desvantagens, Então eu vou falar da primeira desvantagem que fica aí evidente logo de cara. Você vai perguntar quem descobriu o Brasil, ele vai te dar lá aquele monte de informação. No entanto, ele não vai te dar as referências bibliográficas da onde ele tirou aquelas informações.
E aí, né, Jennifer, até completando o que você está falando, conforme ele não te dar as referências, se você está escrevendo um trabalho acadêmico, um TCC, você já tem um problema. Porque se você tem uma informação no seu trabalho que não tem referência, isso já é um problema, pode ser questionado. Pode ser não, né? Vai ser questionado. E por outro lado, isso acaba não sendo confiável, né, Jennifer? Porque da onde ele tirou aquela informação? Claro que a pergunta que a Jennifer usou no exemplo é tranquila, a gente consegue buscar até uma referência e a gente consegue avaliar pelo nosso conteúdo ali de estudos que essa informação é confiável ou não. Mas e se for uma pergunta ou um texto muito mais específico, que é o que você vai trabalhar no seu TCC? Você vai confiar em algo que não te dá nenhuma referência? Né, Jennifer? Exatamente. Falando em referências confiáveis, a gente já tem um vídeo aí, ó. Vamos deixar os cards aí para vocês assistirem sobre referências confiáveis, né? Para você saber como analisar o que é confiável ou não. Bom, então a primeira desvantagem é isso, não te dá referências bibliográficas, e a segunda é, você não sabe se aquela informação é confiável ou não. Por quê? Porque não tem uma referência bibliográfica, né? Então, só dando uma retomada no que a gente falou no vídeo sobre referências confiáveis. Uma referência confiável, né? Se você quer saber mais sobre isso, vai lá no vídeo. Uma referência confiável, ela precisa ter sido publicada numa revista científica ou num livro, ter sido passado pelo processo de publicação, que inclui análise do estudo por pares, né? Ela tem que ter seguido o método científico, né? Então, tem vários detalhes aí que tornam a informação confiável ou não. E a partir do momento que ela está publicada numa revista ou no livro, a gente já pode confiar nessa informação, porque a gente sabe que esses estudos passaram por esse processo, seguiram o método, passaram por revisão pelos pares e foram, então, disponíveis para o público, tá bom? Então, a gente não tem certeza se essa informação é confiável. Outra coisa que pode acontecer é uma informação errada, né, Érica? Isso, porque a inteligência artificial, ela não consegue julgar aquela informação. Ela vai te trazer o que ela achou dentro do banco de dados dela. E esse trazer essas informações, ela não julga se aquilo está certo, se está errado, ela não questiona. Ela só apresenta para você aquelas informações. Se é um conteúdo que você não conhece, que você não sabe do que se trata, como que você vai confiar ou como você vai julgar se aquilo está errado ou não? Porque se você não faz esse julgamento, a chance de você repassar uma informação que está errada é muito grande. Então, a inteligência artificial, o ChatGPT, ele não consegue te dar certeza que aquela informação está correta, né? Ele vai escrever de acordo com aquilo que você orientou lá na busca dele. Exatamente, né? E como ele, então, um outro ponto aí do sistema é que ele não te traz as referências bibliográficas. É diferente, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa no Google. Se você fizer uma pesquisa no Google, às vezes você consegue pegar um trecho que seria uma resposta a uma possível pergunta que você tenha feito. Só que o que acontece? Nesse trecho, ele está te direcionando para um link. Aí você pode ir lá naquele link e ver se aquela informação é confiável, se foi derivada de um estudo científico, por exemplo, se foi da Wikipédia, se a Wikipédia cita a fonte original, se for um estudo, se for uma publicação de um jornal, alguma matéria que você quer saber, alguma informação assim de divulgação, qual jornal que é, se é um jornal que deve ser confiado, ou se é um site, um blog de uma pessoa que você já sabe que não se deve confiar, entendeu? Você consegue você mesmo ir atrás da fonte original daquela informação. Então você tem mais possibilidade de analisar com você mesmo a informação, né? E o Google, como outros bancos de dados da área acadêmica, como o Cielo, o Web of Science, o periódico da CAPES, ele te direciona para links aonde você vai fazer essa leitura que a Jennifer orientou e vai buscar dentro de artigo científico, dentro daquela fonte confiável que a Jennifer também comentou agora. Então, a diferença do Google para o ChatGPT é justamente isso, que o Google ele não te dá a informação,
Ele te traz locais, né, links aonde ele encontrou aquela informação que você fazia a busca. Aí você vai entrar nesses links, nesses locais e avaliar, ver da onde vieram essas fontes. Então por isso que é tão importante você saber, ter certeza que a fonte é confiável, porque é ela quem vai te determinar se aquela informação é real, se aquela informação é boa para você utilizar no seu trabalho acadêmico, por exemplo, né? Vamos agora retomar aí as principais vantagens e desvantagens e dar agora a nossa opinião, né? Primeiro, as duas vantagens que a gente levantou lá no início são que ela escreve um parágrafo, você faz uma pergunta, ela te dá uma informação. A segunda vantagem é que ela te escreve um parágrafo com uma informação completa relacionada à pergunta que você fez. As desvantagens estão relacionadas a isso também, que é ela não te dá a referência de onde ela tirou aquela informação. Você não sabe então se aquela informação é confiável ou não. Ela também pode te dar resultados errados, né? E você não tem como buscar a fonte da onde aquela informação foi retirada, né? Então, como que a gente pode lidar com isso aí, Érica? A gente deve usar, não deve usar? O que você acha? Isso. A nossa sugestão é que se você optar por usar o ChatGPT, que você faça isso com muito cuidado, com muita atenção. Por quê? Às vezes ele tem mais desvantagens do que vantagens. Você vai perder mais tempo tentando burlar a regra usando o chat do que realmente sentando e escrevendo. Eu acho que a nossa opinião ela caminha nesse sentido. Mas se você realmente achar que além de tudo isso ainda é interessante usar o chat, você pode buscar para aquilo que você já sabe, aquilo que você tem certeza e talvez esteja com uma certa dificuldade de colocar no papel. Então você já sabe o conteúdo, você já sabe a informação, sabe a fonte, só que você não está conseguindo colocar no papel, você está conseguindo escrever aquele parágrafo. Talvez o chat pode te ajudar a fazer essa escrita, tá? Essa é uma das nossas orientações. E a segunda orientação é você usar ali no início do texto, talvez lá ali na introdução ou na metodologia para você conseguir escrever ela numa ordem correta, uma leitura mais dinâmica. Mas a ressalva é que você só use se você tiver certeza que ela vai te trazer o benefício da escrita. Eu não aconselho, eu e a Jennifer não te aconselhamos a usar para escrever o trabalho inteiro ou principalmente para escrever um resultado, para escrever a parte dos seus objetivos, porque com certeza isso vai te trazer mais trabalho e perda de tempo do que se realmente você sentasse e escrevesse o seu trabalho. Exatamente, né? E só relembrando, para quem tá aí, nossa, achei que o ChatGPT ia me ajudar a escrever, me salvar. A gente já fez um vídeo explicando como escrever. Né? Vamos deixar aí nos cards também para você olhar, né? Porque a gente tá falando para não usar, mas tem que te dar uma solução, né? E a solução é o quê? Primeiro, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Você vai levantar assuntos sobre aquele tema, vai ler, vai estudar, né? Porque não tem como. A inteligência artificial não vai substituir o conhecimento que você precisa adquirir, né? Depois que você estudou, você vai fazer o quê? Organizar todas aquelas informações, colocar as ideias, colocar elas do mais geral para o mais específico, né? Então você começa falando de um tema mais abrangente, vai especificando até chegar ali no tema que você quer tratar no texto. E antes de escrever, você vai definir o que você vai ter que escrever em cada um dos parágrafos. Aí sim você vai ver. Tendo os textos lá, e é importante também você organizar as informações desse texto, pode ser numa planilha, pode ser num caderno, pode ser no editor de texto, deixa tudo organizadinho para você saber de onde vieram cada informação. Aí você vai lá, senta e escreve, né? Não tem como uma inteligência artificial fazer esse trabalho para você, concorda que é uma coisa muito complexa, vai muito além de só escrever um parágrafo, que é o que o ChatGPT faz, né? O trabalho do ser humano é esse, é pegar a informação, interpretar, ver como encaixa aquilo lá no seu trabalho. Isso ninguém vai fazer por você. Infelizmente, ninguém vai fazer por você, mas felizmente
você pode e deve treinar isso. Use também essa sua dificuldade de escrever para te motivar a tentar. Escreva, reescreva, até ficar bom. Você vai ver que é só assim que a gente aprende a escrever. Tentando, praticando, né? Exatamente. Bom, o que a gente tinha para falar sobre o chat é isso. A Jennifer acabou te dando uma super dica aqui no final de como fazer realmente, né, a forma correta e garantida de fazer um bom trabalho. E no nosso próximo vídeo a gente traz uma outra informação importante para você também. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.